O intestino normalmente é lembrado apenas quando falamos de alimentos e absorção de nutrientes. Mas como um órgão importante que ele vai muito além de apenas trabalhar para uma boa digestão e uma boa absorção de alimentos. Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em Fisiologia Humana, e vou falar hoje sobre 5 sinais que o seu corpo pode apresentar quando o seu intestino não está bem de saúde. E aí, pessoal, eu espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam gostando aqui dos assuntos abordados nos vídeos do canal. Esse canal é feito para vocês, então não esqueçam de se inscrever, já deixar a curtida nos vídeos que vocês gostarem. Isso é muito importante, é a contribuição que vocês podem estar dando aqui para o canal. E vamos falar hoje, então, sobre o intestino, né? Um órgão que normalmente é lembrado apenas quando falamos da parte de alimentação, da parte de absorção de nutrientes, né? Todos devem saber que nós temos 2 intestinos, né? Vamos dizer assim. Nós temos o intestino delgado, que também é conhecido como intestino fino, e nós temos o intestino grosso. Cada porção desse intestino, né, ele vai ter uma função definida. E assim vai acontecendo, então, a absorção dos nutrientes que são necessários para o nosso corpo e também até a parte da eliminação através das fezes. E tudo isso é fisiológico, muito bonito, muito funcional, mas o intestino não é só isso. E aí vocês podem estar pensando, meu Deus, Vivi, então, o que mais o meu intestino faz para o meu corpo que eu não estou sabendo? E é possível que alguns de vocês já tenham ouvido falar o seguinte termo, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Oi? Isso mesmo que você ouviu, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Mas por que ele se encaixa como nosso segundo cérebro no nosso corpo? Muito bem, então, o intestino, ele tem uma atividade separada do sistema nervoso. Né? Ele possui os seus neurônios próprios que vão aí estar desempenhando também essa função de comunicação, né, no nosso organismo. Então veja só, possui seus próprios neurônios. Outro ponto, produz neurotransmissores, que são umas moléculas responsáveis por fazer também essa parte da comunicação através das sinapses químicas dos neurônios. Um dos neurotransmissores mais produzidos no intestino é a serotonina, né? A serotonina, aquela mesma que nós sabemos que tem ligação com a depressão. Outro ponto que faz o intestino ser muito importante, possui uma microbiota própria, né? Nós temos uma microbiota, aquelas bactériazinhas, os micro-organismos que residem no nosso intestino. E dentro do nosso intestino eles fazem bem, eles ajudam aí a digerir. Muitos fazem parte da produção de algumas vitaminas, como é o caso da vitamina K, que é produzida a partir das bactérias que estão no nosso intestino. E essa microbiota que vai dizer se você está saudável ou não. Porque se você tiver uma microbiota ruim no seu intestino, toda a saúde do seu corpo estará prejudicada. Agora, se você tiver a microbiota correta, com as bactérias certas, você vai estar livre das infecções intestinais, você vai estar com uma saúde melhor na sua digestão, na sua absorção de alimentos e entre os outros demais pontos que ele influencia. Então, com tudo isso que eu falei, você já deve estar sabendo sim que o intestino ele vai muito além do que apenas absorver nutrientes e excretar o que não presta mais. E muitas vezes a gente não dá devida importância para ele, né? Então vamos tentar nos alimentar de forma mais saudável para que o nosso intestino não fique prejudicado. E também não acabe, então, prejudicando todo o restante do corpo. Se você está gostando do vídeo até aqui, claro, não esqueça de deixar sua curtida, como nós combinamos lá no início do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Acho que aqui já te convenci que o intestino ele é muito importante. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever, né? Não perca de estar aqui novamente conosco nos próximos vídeos que vão ser gravados. E vamos continuar, porque não é o centro da nossa história aqui, não é o intestino em si, mas sim os sinais que ele apresenta quando ele não está bem de saúde.
Primeiro sinal, importantíssimo, se você estiver com excesso de gases. A produção de gases é natural porque nós temos a microbiota no nosso intestino que muitas vezes vai digerir alimentos que fermentam. E essa fermentação ela vai gerar os gases, né? Então, uma certa quantidade, uma certa porcentagem de gases é natural para o nosso intestino. Mas você também pode ter percebido já, se você consumir, por exemplo, excesso de alimentos doces, o doce é um alimento que fermenta bastante, então vai ter mais gases. Por isso, não consuma tanto doce. O próprio feijão também fermenta, acaba gerando mais gases. O problema é quando você acaba tendo gases em excesso e aí fica estufado, né? Fica com aquela sensação de dor, inchaço, e isso pode indicar que as suas bactérias no seu intestino não são as adequadas. Uma porcentagem é normal. Agora, quando é em excesso, apresenta, né, um sinal que você deve estar atento. Segundo sinal frequente de quem não tem uma boa saúde do intestino é excesso de diarreia. Na verdade, a diarreia ela não é normal. Não existe você ter esse cocô mais líquido. Não existe, né? O nosso cocô ele vai sendo formado através do nosso intestino e ele não deve ser liberado com excesso de água, né? A água sempre vai ser reabsorvida para as nossas células nas diferentes porções do intestino. Porém, se tá tendo essa liberação de fezes com excesso de água e tá com um odor mais fétido, né, mais forte, mais ruim, já está indicando que algo não está certo. Então, claro, vai acontecer de você ter diarreia porque você pegou uma virose, que já não é natural, né? Então você pode ver, já é um sinal de que o seu corpo não está bem, que o seu corpo está passando por um quadro atípico, né? Mas pode acontecer de você ter diarreia por causa de uma virose, então você vai ficar uns 4, 5 dias tendo esse sintoma. Pode ser que você tenha uma diarreia aleatória porque você consumiu algum alimento que talvez não estava bem preparado, bem cozido, ou o seu corpo não gostou daquele alimento, né? Talvez por até alguma alergia leve a alguma substância daquele alimento. Você pode desenvolver a diarreia para eliminar mais rápido essas substâncias de dentro do corpo. Mas depois disso ela deve parar, né? Eu sei que tem pessoas aí que acabam ficando meses, às vezes, com diarreia, até se convencerem que tem que buscar um médico. Então, diarreia frequente, fezes mais líquidas, com um odor mais forte, mais mal cheiroso, não é normal. Isso deve te fazer ficar atento para essa questão. Se isso persistir, se um sintoma desses persistir, já busque auxílio médico. E como terceiro sinal, o contrário do anterior, né? Se não é normal ter diarreia, fazer o cocô mais líquido sempre, constipação, né? Não ir aos pés todos os dias, não fazer cocô todos os dias, não é normal, tá? A saúde intestinal, ela deve sim envolver excretar o que não é bom para o organismo todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Se você não faz isso, você está com algum problema? Não. Algumas pessoas têm uma anatomia, uma fisiologia, né? E também dependendo do que você consome, que não vai fazer ir aos pés, né? Fazer cocô todos os dias. Mas isso deve ser observado, porque como o cocô é formado por coisas que não fazem bem para o nosso organismo, não vão ser mais aproveitadas pelo nosso organismo, ele não pode se manter dentro do corpo, né? Não pode ficar aí por muito tempo. Então também, se você não consome muitas verduras, muitas frutas, fibras, né? Ou excesso de fibras e não consome muita água, isso pode acontecer, pode fazer com que o cocô fique mais duro e mais difícil de ter vontade de ir ao banheiro, né? Então, tudo isso também você deve observar. Se você não consome os alimentos saudáveis, adequados para fazer esse intestino funcionar bem, tá na hora de começar, né? E o nosso intestino ele é tão importante que o quarto sinal que eu selecionei aqui é o cansaço crônico.
Aí você pode estar pensando, meu Deus, Vivi, mas cansaço crônico, o que tem a ver com o nosso intestino? Por causa dos neurotransmissores também, né? Tudo que está envolvido aí. Se você não tem uma alimentação saudável, né? Você não tem um bom funcionamento do seu intestino, você não vai ter a liberação dos neurotransmissores corretos, você não vai ter um bom funcionamento no organismo como um todo, pode causar quadros de cansaço crônico, de dores crônicas. Muitos estudos já têm relatado isso. Então veja o quanto esse intestino pode afetar o restante do seu organismo. Não é brincadeira isso aqui que eu tô falando. É tudo encaixado bonitinho na fisiologia humana. Então vamos nos atentar para que o nosso corpo tenha uma saúde melhor e a gente consiga viver de uma forma mais saudável. E como o último sinal aqui, o nosso quinto sinal escolhido, foi a azia e má digestão. Sim, ele também vai ter esse interferente com o nosso estômago, né? Até porque o início do intestino é logo acoplado, né? Logo abaixo do estômago. Então, todo o alimento que sai no estômago, ele vai cair lá no nosso duodeno, que já é uma porção importante do intestino. Então, veja, o intestino ali afetando a parte do estômago, né? Por isso, bora consumir alimentos saudáveis, né? Alimentos melhores para o bom funcionamento do nosso intestino. Eu quero agradecer, então, aos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante e já quero deixar um aviso que as respostas dos questionamentos de vocês, como eu respondo sozinha, eu acabo muitas vezes demorando alguns dias, mas a resposta vem. Então vocês podem me mandar questionamentos, podem mandar comentários, mesmo sem pergunta nenhuma, podem mandar comentários que eu busco responder, pelo menos curtir, né, dizer estou aqui para vocês, mesmo que isso demore uns dias a mais, tá? Mas eu tô sempre de olho no que vocês escrevem também. Dicas de vídeo que vocês queiram assistir aqui no canal, deixem nos comentários também, que eu sempre tô de olho e daí eu busco também inspiração pelo que vocês têm interesse de assistir. Novamente, se você não é inscrito no canal, não perca a chance, né? Já inscreva-se antes de sair do vídeo e depois você acabar esquecendo. Deixa sua curtida se você gostou desse vídeo e não esquece de compartilhar ele. Fiquem bem e até a próxima!